Meu nome é Dandara Santos, eu tenho 21 anos, eu moro no Rio Comprido, na zona norte do Rio. E eu escolhi fazer o curso porque eu acho, assim, eu achei que fosse a única oportunidade, assim, dentro da faculdade que em sala de aula eu pudesse abordar mulheres negras, porque desde então eu acho que eu não tive acesso a intelectuais negras durante assim, a minha formação. Não fui apresentada, a academia não discute, não aborda. Meu nome é Jorge Marçal, eu tenho 20 anos, eu faço curso de Ciências Biológicas, estou para mudar para licenciatura. Moro no Catumbi, que é um bairro da região central do Rio de Janeiro, e eu escolhi fazer essa disciplina porque eu já tinha um contato prévio com essas questões raciais, principalmente através do coletivo de negras e negros da biologia, daqui da UFRJ, mas eu sentia que, mesmo nos nossos grupos de estudo, a gente não conseguia suprir essa questão que é muito grande, que é a intelectualidade negra em todos os espaços onde a gente circula, no espaço acadêmico, no espaço do lar, no espaço comunitário. Então, por isso, eu resolvi fazer o curso, vi a disciplina no sistema de inscrição de matérias na faculdade, li a ementa e já quis fazer parte. Fora as ótimas indicações também. É verdade. Eu acho que todos nós tivemos. O texto que a gente escolheu pra gente falar como o texto que assim, marcou muito a gente foi o vídeo da Chimamanda Ngozi que fala sobre a história única. E assim, pensando no que o vídeo conta pra gente, no que a gente consegue refletir através do vídeo, eu acho que a primeira coisa que eu consegui refletir foi a posição do negro na sociedade. Me parece assim que na sociedade brasileira a posição do negro na sociedade é vista a partir de uma história única, é vista a partir só da história da escravidão, e essa foi e vem sendo carregada, entendeu? Por todo esse processo histórico que a gente passou. Então, ficou muito atrelada à negatividade, né? Tá muito atrelada, assim, os dois estereótipos muito grandes que se criaram em relação às pessoas negras foi do homem negro bandido e da mulher negra hipersexualizada. Então, essas são as histórias que se contaram, que se propagaram ao longo do tempo em relação a nós. E eu acho que é essa história, né, essa diversidade de histórias que nós, mulheres e homens negros, estamos aqui para contrapor, mostrar as diversas outras histórias que nos formam, as histórias que a gente se identifica. Não essa que foi hegemonicamente veiculada e que só associa nós a coisas ruins e a partir disso tem várias expressões que deixam essa ideia assim muito muito nítida, sabe, em relação ao negro estar associado às coisas ruins. Lista negra, mercado negro, lado negro, tudo isso mostra muito da posição que o negro está historicamente associado no Brasil. E eu acho que quando a Chimamanda fala da história única, eu identifico muito a posição, a condição social do negro, que está associado a uma história única. E a gente está aqui, né, para desvincular, para falar de diversas outras histórias que são associadas a nós. Sim, e assim, uma coisa legal assim do vídeo, né, a gente escolheu um vídeo como texto que a gente queria falar mais, né, da disciplina, é que ele abarca uma série de questões. Ele pode servir para as questões raciais, mas ele pode servir para questões de qualquer tipo de diferença. Tanto que ela fala, por exemplo, né, sobre o menino de casa que ela tinha na família, e que a única história que ela ouvia sobre ele era que a família dele era muito pobre. E aí o quanto que ela se impressionou quando ela foi na casa, né, da família, e ela viu
um cesto todo bonitinho, né? E aí ela identificou que a única história que ela sabia sobre eles não era a história do quanto que a família era trabalhadora, ou de quanto que ela era esforçada, de como que eles faziam para poder sobreviver e manter suas práticas culturais na aldeia deles, né? A única história que ela teve foi a história da pobreza que os pais dela contavam. Então eu acho que o ponto principal, né, desse vídeo da Chimamanda é estimular a gente, né, no sentido de olhar para as coisas de diversas perspectivas. Produzir novas visões, né? Sim, de você fazer um esforço mesmo de pegar, olha, tem uma história aqui sobre um determinado povo, sobre uma determinada época, e será que essa é a única história que se coloca aqui? Quais são as outras histórias que existem além dessa que eu estou vendo, né? Eu acho que é muito no sentido de questionar o estereótipo, não como bom ou como ruim, ou como certo ou errado, mas como ela mesma diz, né, como algo incompleto, como uma representação caricatural de alguém, de algum povo, enfim, de alguma classe social, e que, enfim, às vezes pode acarretar nisso tudo que a gente vê hoje, né? Porque a condição das pessoas negras no Brasil e no restante da diáspora, e imagino que também no continente, tem muito a ver também com a forma como a gente se enxerga e como que essas histórias se refletem na nossa autoestima, na construção da nossa personalidade e na construção das nossas vidas mesmo. Eu acho importante pontuar também que eu acho que a propagação dessa história única que foi propagada em relação ao negro durante a história, ela não é ingênua, né? Você não propaga, você não cria um estereótipo em volta de todo um povo ingenuamente, né? Então as relações de poder estão muito fortes aí dentro. E, assim, as consequências da propagação de uma história única, sabe? É a superficialidade que você fica retido, né? Você retém toda uma história de um povo e cultura e tudo mais aquilo, né? E aí negligencia todas as outras partes. Agora a gente pode ir para o segundo ponto, né? Uhum. Falar da nossa intelectual negra, né, das obras que a gente visitou delas. E eu acho que eu vou começar a ressaltar o livro Mulheres Incríveis, da Elane Marcelina, que o livro é explicado por ela, é uma obra que dá voz a essas mulheres, aliás, que ouve, né, porque essas mulheres têm voz. É um livro para ouvir essas mulheres e para empoderar, né, das mulheres poderosas que elas são, né, para você poder se reconhecer, se identificar e ver a sua força. Eu acho que assim, o que eu acho mais incrível também que ela traz é que ela aborda a mulher e o sagrado, são as mães de santo. Ela traz as mulheres que estão relacionadas com as religiões de matriz africana. E eu acho que isso é muito importante, assim, haja vista a sociedade racista que a gente vive, então essas religiões elas já ficam dentro de um estereótipo assim muito mal associado, né? E ela traz assim o poder e a importância dessas mulheres assim na perpetuação, sabe, na consolidação do candomblé aqui no Rio de Janeiro também. Então eu acho que assim que é uma obra magnífica, além das poesias também. Sim, eu acho que foi uma das descobertas mais prazerosas, né, dessa disciplina, porque como a Dandara falou, né, no início, a gente não tem muito contato com mulheres negras escritoras. Esse é um local que a gente não imagina para as mulheres negras, geralmente. E aí, quando a gente dá de cara com esse livro, escrito por uma mulher negra,
contando e dando espaço para que outras mulheres negras possam contar suas histórias, e que são histórias não só de dor, de resistência, porque eu acho que é normal ter esse tipo de história, porque afinal nós somos humanos, mas também histórias de potencialidade, histórias de amor, histórias de luta, histórias de conquistas. Eu acho que, assim como dialogando, né, com o texto que a gente escolheu, né, eu acho que é muito importante também contar essas histórias de bonança mesmo, sabe? Essas histórias que às vezes a gente não pega, ou acha que não existem, ou acha que não vale a pena serem contadas. E nesse sentido, né, Elaine Marcelina transgride essa barreira do que merece ser contado. Ela diz: essas mulheres, elas têm uma história linda e que merece ser lida, merece ser discutida e merece, enfim, ser merece contada. estar no livro, né? Sim. Por que não? E eu acho que também tem as poesias da Elaine que eu descobri, eu gostei muito. Tem uma que fala do silêncio, né? Que foi uma até que serviu de inspiração para nossa prática. E eu acho que a do silêncio me abriu muito para a importância do ouvir. Eu acho que a poesia dela do silêncio fala da importância do ouvir, né? Do silêncio não como calo, mas do silêncio como reflexão, que é muito necessário. Eu acho que a gente está todo mundo esperando muito um momento de falar e não o ouvir, né? Então, eu acho que o silêncio de que ela fala na poesia não é uma cala, é uma reflexão e eu acho que muito precisamos nesses tempos. E agora sobre os sentidos da intelectualidade negra. Eu acho que esse curso possibilitou assim, a quebra de um estereótipo muito grande que a gente tem, né, sobre intelectualidade. Que eu acho que se você descrever um intelectual, qualquer pessoa que for descrever um intelectual, geralmente vai pensar no homem branco, com uma certa idade, né, meio culto e tudo mais. E, assim, dificilmente vai associar uma mulher e, né, mais longe ainda, a mulher negra. Então, assim, a intelectualidade eu desfiz, né? Eu acho que todo esse estereótipo mais hegemônico e, né, branco que tem muito forte na nossa cabeça. E eu acho que eu abri, assim, descobri que a intelectualidade ela não está presa à academia também, né? Que são várias formas de textos e de produções, né? De contribuições que se faz, não é dentro de texto, não é dentro do ambiente acadêmico. Então aí você já consegue abarcar diversos saberes, diversos tipos de conhecimento que a universidade não dá conta. Sim. E eu acho isso assim mais que imprescindível, né? Porque a gente consegue reconhecer outros atores, outros produtores de intelectualidade. Sim, e eu acho que até dialoga, por exemplo, com o que um teórico, né, de estudos culturais britânico muito famoso, que também é um autor negro, que é o Stuart Hall, ele coloca sobre essa questão do estereótipo, né? Ele tem sempre uma duplicidade, né? Existe aquele estereótipo de que a mulher negra é aquela que não pensa, não reflete, está ali só para se doar para o outro o tempo todo. E ao mesmo tempo isso caminha com uma obrigação das mulheres negras que se colocam como intelectuais, né, de imersão que está colocado como intelectualidade, que na realidade, como a Dandara falou, né, é uma questão hegemônica e branca mesmo, sabe? Aquela coisa de, não, porque você tem que, para você ser intelectual, você tem que ser culta, você tem esse que... caminhozinho, né, tem que ser Sim. acadêmico e blá blá blá. E aí eu acho que a gente tem formas de quebrar com isso que são muito importantes, que é da gente colocar que a intelectualidade ela não está restrita a
falar bonito, falar coisas que às vezes as pessoas nem vão entender e vão estar totalmente desconexas da vida dessas pessoas. Eu acho que a intelectualidade tem a ver com pensar sobre o meio em que você vive, sobre como que as coisas se organizam nesse meio e produzir algo nesse sentido de, poxa, como que eu posso alterar isso? Ou então, como que eu posso trabalhar melhor isso? Então, a gente encontra a intelectualidade, não precisa ir para uma universidade pública e etc. Ou então algum local colocado como de renome na sociedade, né? Às vezes as nossas próprias mães, as nossas avós, as nossas familiares, elas vão ter isso muito bem colocado, seja o espaço que for onde elas estejam. Então elas vão fazer essa reflexão ativa sobre tudo que permeia a vida delas, e eu acho que é necessário que a gente coloque isso também como intelectualidade, como marcas de intelectualidade. Eu acho que vai muito nesse sentido, de quebra desse padrão hegemônico e não simplesmente absorvê-lo. Que não é suficiente, não abarca, né, toda a nossa contribuição, toda a produção que a gente tem. Então, e o que ficou do curso, da experiência que a gente teve com o curso? Eu acho que foi o curso mais especial que eu tive. Eu acho que eu vou afirmar, ainda não me graduei, mas eu tenho certeza que foi o curso mais especial. Primeiro porque eu acho que nesse curso a gente é reconhecido como ser humano, né? A gente não é só o aluno que chega ali, presta atenção na aula, a gente se apresenta, a gente tem nome, a gente sabe o nome dos outros, a gente toca as outras pessoas. É um curso que tem o afeto, assim, como um fundamento muito grande. E isso, assim, dentro da academia, eu não tinha tido outra experiência como essa. Então, eu acho que começa por aí. E, assim, eu acho que as trocas, assim, de me reconhecer em outras pessoas, de compartilhar minha experiência e ver outras meninas também compartilhando e, assim, ver que, assim, me reconhecer muito no outro, sabe? Me identificar e, assim, a gente poder se unir e somar forças, assim, foi uma coisa muito especial. Foi tudo muito emocionante, foi muito especial poder participar, falar e ouvir, assim, coisas que me impactaram muito e, assim, que eu acho que me deu muita força também para continuar estar na militância que eu tô. E eu acho que, assim, uma coisa que tem que ser ressaltada, né, é que esse é um curso onde as pessoas negras não são meros objetos de estudo, objetos de análise, objetos de tese, né? Eu acho que uma coisa muito importante que esse curso deixou para mim, além da gente ter tido o contato com as intelectuais negras, a gente refletir sobre a intelectualidade negra, a gente refletir sobre a nossa ancestralidade, os passos, né, que a gente compartilha, né, ou aquilo que a Giovana sempre fala, que os nossos passos vêm de longe. É um espaço onde a sala de aula ela é muito valorizada, sabe? Onde a gente enxerga esse momento da semana, da terça-feira, de tarde, como um momento onde a gente vai poder falar sobre as nossas questões, se enxergar ali, onde a gente vai poder produzir coisas, né? E a gente se sentir de verdade, assim, como intelectuais negros. Eu acho que essa é uma grande questão que está colocada para essa disciplina. Não existe a gente sair de intelectuais negras sem a gente olhar não só para as pessoas ao nosso redor, da nossa família, da nossa comunidade como intelectuais, mas para a gente se olhar também, sabe? Se perceber enquanto intelectuais, enquanto pessoas que têm enfim, tem toda essa responsabilidade e toda essa capacidade, né, de ser, porque intelectual eu acho que
sei lá, um perfil que talvez tenha ficado muito inacessível para nós, sabe, para nós negros e inclusive para mulheres negras também. Então, ali a gente pôde se reconhecer dentro disso, pôde olhar e falar, peraí, então eu também sou um intelectual negro, negra, e assim, foi muito especial. Eu acho que todos os encontros, todas as intelectuais que a gente viu, né, as histórias de todas as pessoas que estavam ali, quanto das intelectuais que a gente via, que traziam, foi assim, extremamente especial e construtor. Agora a gente vai para o que cada uma do grupo gostaria de dizer para uma mulher negra. Pode falar primeiro. Eu acho que tem também aquela questão, né, de não só dizer, mas de ter muito o que ouvir também, né? Afinal, como eu disse, né, eu tenho 20 anos e tem mulheres negras aí com histórias lindíssimas e que eu acho que é muito importante que a gente se coloque para poder ouvi-las, né? Mas acho que um exercício de palavra, né, de dizer, é também a gente se reconhecer enquanto pessoas que compartilham uma história em comum, sabe? É dizer para uma mulher negra, olha, a gente pode até não se conhecer, mas a gente compartilha uma história, uma ancestralidade e de alguma forma nós existirmos, nós estarmos vivos nesse mundo que, enfim, a gente sabe que está o tempo todo disposto a nos matar, é uma forma de resistir, é uma forma de preservar aquilo que é nosso, aquilo que a gente traz, cada pessoa negra traz dentro de si, né? Então, acho que é isso que eu gostaria de dizer para uma mulher negra. Isso é muito emocionante para mim, porque eu, enquanto mulher negra, eu acho que eu vou falar o que eu gostaria de ouvir quando eu não sabia que eu era uma mulher negra, antes de eu entender que eu era uma mulher negra, que nossos corpos são resistência, então a gente incomoda muito e a gente, durante muito tempo, a gente não entende muitas coisas, a gente não entende muitas situações que acontecem com a gente, que a gente passa, justamente por a gente não se entender como uma mulher negra. Eu acho que o primeiro grande passo, a primeira dificuldade para uma mulher negra é se entender enquanto mulher negra, porque eu acho que é uma identidade muito muito difícil de você adquirir, justamente por as pessoas por a sociedade não, né, associar tudo, associar o negro às coisas ruins. Então ninguém quer se declarar negro, as pessoas querem sempre taxar o moreno, enfim, um nome que não o negro. Então, somos mulheres negras, né? E isso é muito forte, é muito potente e é muito bom, né? Eu acho que a gente entendendo essa identidade e se fortalecer junta, eu acho que é um caminho assim muito próspero. Hoje em dia, assim, eu passo, todas as mulheres negras que eu passo, eu falo, ai, você é maravilhosa e eu espero que você saiba disso. Então, é um pouco do espero que você saiba disso, espero que você saiba a força que você tem só por você ser, só porque você existir, porque é muito difícil, né? E que assim, estamos juntas sempre. Eu acho que o nosso caminho é a união, o nosso caminho é somos, não é você o pontual e individual. O nosso caminho é em coletividade, é junto, porque a gente se fortalece e consegue ir entendendo e resgatando, né, todas as coisas boas associadas a nós. Então, eu acho que
porque é isso que tá no meu coração. É isso, gente.